Oi, meu nome é André. Eu vou explicar como é que funciona a ATP sintase a partir de dois vídeos. O primeiro falando da estrutura desse complexo e o segundo do funcionamento dele. Vamos começar mostrando um vídeo que tem no YouTube, uma representação desse complexo. Bem, aqui a gente lembra algumas coisas. Primeiro é que esse complexo está embebido na membrana e que ele funciona com uma porção girando, enquanto a outra porção sintetiza o ATP. Existem três tipos de ATP sintases rotatórias: as do tipo V, do tipo A e do tipo F. Uma característica que diferencia elas visivelmente é o número de estruturas chamadas hastes periféricas, que estão aqui em marrom claro. As ATP sintases do tipo V, na verdade, são ATPases, que quebram ATP para bombear prótons. E elas estão presentes nos vacúolos, nas membranas dos vacúolos, e são usadas para diminuir o pH do lume no vacúolo. As ATP sintases do tipo A estão presentes em arqueias e bactérias extremófilas, ao passo que as do tipo F estão presentes em cloroplastos e mitocôndrias e são as ATP sintases que vão ser foco desse vídeo. Tanto a ATP sintase do tipo A quanto a do tipo F são capazes de quebrar ATP para bombear prótons. Na ausência de gradiente de prótons, elas costumam fazer isso. As ATP sintases rotatórias do tipo F convertem o potencial eletroquímico de membranas na forma de gradiente de prótons em energia química, na forma de ATP. E é o único mecanismo conhecido capaz de fazer isso. Em mitocôndrias, elas participam da respiração celular e em cloroplastos participam da fotossíntese. Uma coisa interessante de ressaltar é que em mitocôndrias, como as que a gente possui, toda a comida que a gente come e que passa pelo processo de respiração celular para gerar energia depende, em última instância, desse complexo enzimático, porque todas as etapas da reação culminam num gradiente de prótons que é usado único e exclusivamente por esse complexo para gerar ATP. E a importância desse complexo é mostrado na conservação ao longo do tempo. Então a gente vê aqui uma ATP sintase de E. coli, que é uma bactéria, do cloroplasto de espinafre e da mitocôndria de leveduras. As bactérias estão separadas dos eucariotos por 4 bilhões de anos de tempo evolutivo. E mesmo assim, a gente olhando, percebe claramente que a estrutura é muito similar, e eu digo também que o mecanismo de funcionamento é igual. Parece que alcançou a excelência, a ponto de mudar muito pouco ao longo de bilhões, centenas de milhões de anos. Esse complexo possui aproximadamente 600 kilodaltons, que é muito para um complexo proteico, e possui muitas subunidades. Em seres humanos, por exemplo, são 29 subunidades, mas como algumas delas são repetidas, acabam sendo 18 tipos de proteínas diferentes. O complexo ATP sintase pode ser dividido em três partes. A porção F1, que fica exposta ao substrato, exposta ao meio hidrofílico. A porção FO, que fica embebida na membrana, nesse ambiente hidrofóbico. E conectando a porção F1 e FO, está a haste periférica. Bem, vamos começar então falando sobre a porção FO. Ela é formada por dois componentes, a subunidade A, representada aqui em cinza, e também o anel C, representado em vermelho. Podem ter outras subunidades a depender do organismo, mas essas duas são as principais. Vamos começar falando sobre o anel C, que é uma parte da ATP sintase extremamente dinâmica, a ponto de girar a centenas de rotações por segundo. Ele é formado por subunidade C. Cada subunidade C é um hairpin com duas alfa-hélices. Então, acompanhe aqui o mouse para olhar uma subunidade C. Uma alfa-hélice, tem uma volta que é o hairpin e outra alfa-hélice descendo. Isso aqui é uma subunidade C. E várias dessas subunidades se agregam para formar um anel C. Aqui olhando de cima a gente vê uma subunidade C, outra, que se agregam formando esse anel. Ele é majoritariamente hidrofóbico, já que ele está embebido na membrana. Mas as extremidades dele são hidrofílicas porque estão expostas ao meio.
E o número de subunidades Cs varia entre os anéis. Então aqui a gente tem a representação de um anel da ATP sintase de mitocôndria de boi, da ATP sintase de mitocôndria de levedura e do cloroplasto de espinafre. Não existe essa variabilidade, sendo que o máximo de subunidades já encontrado até agora foram 17 num patógeno de humano e o mínimo as 8 subunidades C das ATP sintase de mitocôndrias de mamíferos. A subunidade A interage fracamente com o anel C. Por quê? Porque o anel C gira enquanto ela fica fixa no lugar. Se ela interagisse muito forte, ela ia impedir esse giro. Ela é composta por 6 alfa-hélices em hairpin, sendo que 2 dessas 6 alfa-hélices são muito importantes. Então aqui tem as 6 alfa-hélices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 delas estão representadas aqui nesse esquema muito mais bonito, as alfa-hélices H5 e H6, que estão dispostas transversalmente na membrana. E essa subunidade A é altamente conservada, justamente porque ela forma canais, um canal de entrada e um canal de saída. Então os prótons entram pelo canal de entrada até chegarem em sua extremidade, que está em contato, isso aqui é uma representação do anel C, que cada subunidade C tem um resíduo de glutamato, chamado daqui para frente de C-glu, que é responsável por levar os prótons, se ligar aos prótons e conduzir eles. Então os prótons entram pelo canal de entrada, se ligam a um resíduo C-glu, dão uma volta de quase 360 graus até chegarem no começo do canal de saída. Então eles são liberados para o outro lado da membrana. Eu vou explicar melhor, principalmente no próximo vídeo, mas esses canais são muito importantes justamente porque são os caminhos dos prótons. A porção F1 ela é solúvel, ou seja, está exposta ao ambiente aquoso, e ela tem até 16 nanômetros acima da membrana. Isso é bem grande. É tão grande que é possível visualizar em microscopia eletrônica. Aqui tem uma imagem do artigo de 1963, que eles já tinham visto essas ATP sintases por meio da microscopia. Então aqui a gente vê as cabecinhas, ó. Tá vendo aqui uma imagem mais de perto? A porção F1 ela é composta por uma haste central, que é representada em azul e aqui em verde e roxo, que é composta principalmente por 2 subunidades, a subunidade gama e a epsilon, sendo que as ATP sitases de mitocôndrias também têm uma subunidade delta na haste central. É interessante que essa haste central está firmemente ligada ao anel C por pontos salinas. E, como consequência, a rotação do anel C é transmitida para a haste central. E essa haste central transmite essa energia rotacional para a cabeça F1, que é o local onde ocorre de fato a síntese de ATP. A cabeça F1 é formada por subunidades alfa e beta, 3 de cada, que estão dispostas de forma intercalada ao redor da haste central. Essas subunidades alfa e beta são muito parecidas, elas têm uma homologia muito grande. E na interface entre elas existem sítios de ligação a nucleotídeos. 3 dos sítios são catalíticos e 3 dos sítios não são catalíticos e apenas se ligam ao ATP durante todo o processo de rotação e síntese de ATP. Bem, a haste periférica é o que conecta a porção FO à porção F1. E ela impede o ciclo fútil, porque se não existisse nada para manter essa cabeça F1 relativamente estática, ela giraria junto com a haste central. E o movimento rotacional não ia gerar síntese de ATP, porque todo mundo ia girar junto. Em bactérias em cloroplastos, essa haste periférica ela é bem mais simples. E ela é formada por 2 grandes alfa-hélices, bem longas, as mais longas que eu já vi, que são denominadas B e B'. E lá em cima, conectando essas 2 alfa-hélices à cabeça F1, tem uma subunidade delta, representada aqui em laranja, que a gente vê como são parecidas às de bactéria e cloroplasto. Já as de mitocôndrias são muito mais complexas, formadas por muito mais subunidades, como a gente pode ver aqui, e existe um motivo para isso. As ATP sintases de mitocôndria se dimerizam, e o responsável pela dimerização
são as hastes periféricas, por isso que elas são bem mais complexas para ter essas interfaces de dimerização. Diferentes ATP sintases de mitocôndrias possuem diferentes subunidades em suas hastes periféricas. Então, por exemplo, a gente vê essa imagem aqui, representação linda, com subunidades asa, ao passo que no esquema que eu mostrei há pouco, as subunidades não eram essas asas, elas tinham outros nomes, B, D, H, F, 8, e aqui em cima conectando a OSCP. Uma coisa interessante é que essas subunidades asa e as que eu citei há pouco não são homólogas. Então a dimerização é mais conservada que a própria interface proteica, no sentido de que são diferentes proteínas que compõem a haste periférica de diferentes ATP sintases e que todas elas, independentes, fazem essa dimerização. Outra coisa muito interessante é que essa dimerização das ATP sintases curvam a membrana da mitocôndria. E essa curvatura é justamente o responsável pela formação das cristas mitocondriais. E ela é tão relevante que é possível se dividir as ATP sintases de mitocôndria, os dímeros de ATP sintase de mitocôndrias, em tipos. Porque esses tipos dimerizam de forma diferente, causam diferentes curvaturas da membrana e que, numa perspectiva um pouco mais macroscópica, mesmo continuando microscópica, formam cristas mitocondriais de formas diferentes, que a gente pode ver a forma de dimerização e qual a consequência para a estrutura da crista mitocondrial. Só para citar que, lógico, que a do tipo 1 é a que a gente tem, que os seres humanos possuem. Aqui a gente vê como as ATP sintases em fileira criam essas dobras na membrana, essas invaginações. Essas cristas mitocondriais aumentam a eficiência da respiração celular, uma vez que concentram os prótons, aumentando o gradiente. Já as ATP sintases de cloroplastos estão presentes apenas em monômeros e se distribuem de forma aleatória pelas membranas do tilacoide, mas não de forma tão aleatória assim, porque elas só estão presentes em regiões onde não há empilhamento de membranas. E o motivo é interessante porque esses complexos proteicos são tão grandes que em locais de empilhamento eles não conseguem se encaixar ali no meio. Então é uma questão mesmo de choque físico. Por isso que eles só estão presentes em áreas não empilhadas. E existe um mecanismo regulatório nas ATP sintases de cloroplastos, porque de noite, sem luz, não existe a cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese e também, como consequência, não existe o gradiente de prótons. Isso faz com que as ATP sintases do cloroplastos passem a ter ação ATPase, quebrando ATP para bombear prótons. Mas isso é horrível, isso é perda de energia. Então, essas ATP sintases possuem um mecanismo de impedir isso, que se baseia na formação de pontos de sulfeto entre uma prolongação da subunidade gama da haste central. Então, essa prolongação em ambiente oxidativo, de noite, quando a fotossíntese não está funcionando, ela forma pontes de sulfetos que criam uma trava, que impede que a cabeça F1 gire. Quando a luz volta e o ambiente fica redutor, essa ponte de sulfeto é desfeita, essa trava deixa de agir e a ATP sintase volta a girar para sintetizar ATP. Essas são as referências e agora, já sabendo a estrutura da ATP sintase, dá para entender o funcionamento dela, que eu vou falar no próximo vídeo.